estamos aqui com mais um dia de intensas programações. Depois desse nosso evento, nós temos também a palestra com a doutora Ruth Manos, que vai falar a respeito de que as mulheres não são chatas, na verdade as mulheres estão exaustas. Mas para agora, para esse nosso momento de bate-papo, eu estou aqui acompanhada de 4 mulheres que ocupam cargos de liderança e que são atores importantes na emancipação e na busca da conquista das mulheres. Estamos aqui com a doutora Luciana Nunes Freire, que é diretora executiva jurídica da Fiesp. Luciana, seja muito bem-vinda. A doutora Rita Cortez, a nossa presidente do IAB. Rita, também seja muito bem-vinda. Agradeço já a presença de todas vocês. Doutora Vanessa Mateus, nossa primeira mulher presidente da APAMAGES, com muito orgulho. Vanessa, lhe recebo aqui. A Marina Pinhão Coelho Araújo, também Marina, boa tarde, que recentemente tomou posse como presidente do IBCCRIM. E estamos também acompanhados da nossa diretora cultural, a doutora Silvia Pachkowski, a quem eu aproveito mais uma vez, Silvia, para agradecer pela programação intensa do Mês da Mulher, por sua dedicação e por ter nos brindado com palestras tão diversificadas, temas tão interessantes relacionados ao universo feminino. Eu dou, então, as minhas boas-vindas a vocês todas, mas eu gostaria também de registrar, e estava comentando isso no início um pouquinho com a doutora Vanessa, que nós queremos aqui também render as nossas homenagens ao doutor Antônio Carlos Malheiros. Infelizmente, tivemos o falecimento do doutor Antônio Carlos nesse dia de hoje, uma perda extremamente sentida. Doutor Antônio Carlos deixa muitos amigos, deixa muitos admiradores, um homem extremamente sensível, um magistrado que amava o que fazia e que impactou de forma brutal a vida de milhares de pessoas, porque além de ter sido nosso advogado, ter sido nosso conselheiro, foi também diretor cultural aqui da ASP, o que para nós é motivo de orgulho, deixou muitos amigos aqui na casa, mas o doutor Malheiros também, além de todo a sua trajetória junto à magistratura, ele que alçou essa condição pelo 5º Constitucional, o que também é motivo de orgulho para nós advogados e advogadas, tinha também uma atuação ímpar como voluntário, um homem extremamente sensível, ligado à infância e à juventude, e realmente impactou de forma a vida de muitas pessoas. Então, eu queria aqui nesse dia render as nossas homenagens ao doutor Antônio Carlos e dizer da saudade imensa que ele vai deixar em todos nós. Mas, passando então já iniciando os nossos trabalhos de hoje, eu gostaria de fazer de forma mais sucinta, né, porque o currículo dela é muito maior do que isso, a apresentação da doutora Luciana, que vai nos transmitir aí um pouco da sua experiência também à frente do Departamento Jurídico da Fiesp. A doutora Luciana Nunes Freire é diretora executiva jurídica da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, é formada pela Universidade Mackenzie, atua há mais de 20 anos na área corporativa, especialista em Direito da Economia e da Empresa pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, com MBA em Direito Empresarial, também pela Fundação Getúlio Vargas aqui de São Paulo. Ela é mestre em Direito do Trabalho e Relações Internacionais do Trabalho pela UNTREF, de Buenos Aires, Argentina. E durante 4 anos, a doutora Luciana foi presidente da Comissão de Apoio a Departamentos Jurídicos da OAB São Paulo. E hoje ela coordena a Comissão de Departamentos Jurídicos do IPOJUR. É professora também do INSPER e desde 2008 figura entre os 10 executivos jurídicos mais admirados do Brasil, segundo a revista Análise da Advocacia. Doutora Luciana, muito obrigada por aceitar o nosso convite, é uma honra recebê-la aqui e eu passo então a palavra para suas considerações a respeito do que é ser uma mulher, exercer essa liderança à frente de um departamento jurídico tão importante para o Estado de São Paulo e para o Brasil como um todo. Obrigada pelo convite, presidente, obrigada pelo convite da ASP, essa associação tão representativa, tão importante para a advocacia paulista. Obrigada pela oportunidade. Com muito orgulho estou aqui dividindo esse bate-papo com mulheres tão ilustres que representam instituições tão fortes, né, para São Paulo e para o Brasil. Então, é com muita honra que eu estou aqui para dividir, compartilhar um pouco
as nossas conquistas e os desafios, né, que ainda são muitos para a mulher na advocacia e na carreira corporativa. Então, presidente, muito obrigada por esta oportunidade. Eu queria começar de uma forma positiva, falando das nossas conquistas, né? Desde a nossa conquista do direito a voto, lá da Constituição de 1934, até os espaços que as mulheres já conquistaram hoje. Hoje, a mulher ela não tem só direito a voto, como já presidiu o Tribunal Superior Eleitoral, né? Nós já tivemos a ministra Ellen Grace na presidência do Supremo, foi a primeira mulher a assumir a Corte Superior, e teve também a oportunidade de ser a presidente do TSE. Nós temos ministra hoje na presidência do Tribunal Superior do Trabalho, né? Outra mulher que eu admiro muito, a Maria Cristina Peducci, quem tem me inspirado muito até pela afinidade do tema, né? Eu atuo na área trabalhista, sindical, e a ministra Peducci, ela veio da advocacia e hoje é presidente do tribunal, então realmente é uma inspiração para todas nós, né? Essas mulheres já quebraram barreiras e quebraram culturas e assumiram posições importantes no nosso judiciário. E temos mulheres em instituições como elas que estão aqui hoje, como você, Viviane, que assumiu a presidência da ASP. Então, já conquistamos muitos espaços, mas ainda falta muito para a mulher, pelo menos no meu ambiente lá corporativo, ela estar em igualdade de condições, de selecionar, participar de uma vaga, ser promovida, ser recrutada por um cargo de liderança. Isso ainda é uma minoria, infelizmente. As grandes corporações hoje já têm uma área de diversidade, responsabilidade social, inclusão da mulher, já existe numa indústria grande, num universo maior. Mas, na grande maioria das empresas, realmente as mulheres ocupam poucos cargos de liderança. As pesquisas que nós temos recebido, temos acompanhado dessas Big Four, né, pesquisas de auditorias mundiais, que têm estudado como funciona o mundo corporativo, a questão feminina, e nós temos visto que em cargos de liderança temos poucas mulheres ainda. Podemos contar nos dedos das mãos quantas mulheres são presidentes de empresa no Brasil, né? Isso também se reflete no cenário internacional. Então, infelizmente, no mundo corporativo ainda temos muito que galgar, temos muito espaço para conquistar, né? No mundo sindical, muito mais. Eu sei que teremos uma live sobre a mulher no mundo sindical, né? Com duas amigas queridas, a Malu e a doutora Gisela Freire, e vão falar sobre isso, sobre a mulher no mundo sindical. Hoje nós não temos em nenhuma entidade patronal ou do trabalhador uma mulher na presidência, né? Presidente da CUT é homem, da força sindical, das centrais sindicais. No mundo patronal, a mesma coisa, né? E por quê? É só o preconceito? É só a questão da discriminação? Não, faltam mulheres nessas atividades, porque, por exemplo, para concorrer à presidência da Fiesp, à diretoria da Fiesp, pelos nossos estatutos, a mulher precisa ser empresária, o homem há mais de 2 anos, precisa estar numa base sindical, filiada a um sindicato da nossa base, precisa preencher certos requisitos, né? Principalmente a vida empresária. E nós temos poucas mulheres na vida empresária. Temos muitas empreendedoras, né? As mulheres, principalmente na pandemia, agora se reinventando, fazendo coisas que não faziam, mas na vida empresarial, a quantidade de mulheres realmente é muito inferior à quantidade de homens. E isso se reflete também nas lideranças sindicais, né? Então, é importante que a gente traga mulheres para o mundo corporativo e também para o mundo sindical, que as mulheres arrisquem essas funções. Eu vi esses dias uma pesquisa do LinkedIn que diz que os homens se atrevem, se arriscam, se candidatam a vagas, mesmo que eles não tenham preenchido todos os quesitos, e que as mulheres só se apresentam para as vagas se elas estiverem 100% naquele perfil.
elas não se sentem preparadas, elas não se candidatam a uma vaga empresarial. Então, os homens se arriscam mais. E aí, nós temos, então, ainda um grande espaço para conquistar. Mas temos que superar desafios, né? E aí, é impossível falar de numa live com tantas mulheres, é impossível a gente não falar do maior desafio, que, pelo menos para mim, nessa minha carreira aí corporativa, que vou completar 30 anos esse ano, é a vida pessoal com a vida profissional. O maior desafio que eu enfrentei nesse tempo todo de carreira, eu faço 50 anos esse ano, foi a trajetória profissional paralela à minha trajetória pessoal, né? A mulher, ela realmente tem muitos papéis. Ela assume um papel de profissional, de mãe, de filha, de esposa, de cuidadora de todos, né? Porque a gente tem esse instinto materno, é da nossa natureza. Até as mulheres que não têm filhos têm um instinto materno. E nós gostamos de cuidar, nós temos essa natureza de cuidar das pessoas que a gente ama, da nossa casa, mas também no ambiente de trabalho, a líder feminina, ela é mais acolhedora, ela cuida da sua equipe. Quem nunca viu no ambiente corporativo, numa reunião, alguém reclama que está com uma dor de cabeça, a mulher já vai lá, tem na sua bolsa uma aspirina, já tem um remédio para recomendar, ou um pediatra para indicar. A mulher, ela tem essa mentalidade cuidadora. E é um desafio que nós temos, que é conciliar a vida privada com a vida profissional. E isso acaba se tornando até uma vantagem, né? Eu li esses dias também que uma das principais características do líder neste momento de pandemia é a flexibilidade. Mais flexível que a mulher, impossível. A mulher, ela é capaz de estar aqui numa live e daqui a pouco virar a chavinha e cuidar de um filho que está doente, ou atender uma emergência familiar, cuidar de alguém que precisa do seu socorro. A mulher, ela é muito flexível e isso é uma boa qualidade para a liderança, né? Nós podemos, com flexibilidade, jogo de cintura, atuar em várias frentes, né? E ao mesmo tempo, que é uma qualidade que a mulher tem, que sempre dizem que é uma vantagem em relação aos profissionais homens, né, que preferem terminar uma reunião, preferem terminar aquilo que eles estão fazendo para cuidar de uma outra situação. Nós, aqui, acho que todas tivemos isso, numa reunião, numa audiência, trabalhando ali, recebe uma mensagem de casa, a gente, naquele mesmo momento, sem perder o foco da reunião, a gente manda uma mensagem para a babá, para a mãe, pede um socorro, liga para o pediatra ali no WhatsApp, você pode me encaixar mais tarde, que minha filha está com algum sintoma. Durante a reunião, ao mesmo tempo, a gente consegue gerenciar tudo isso. E isso eu acho uma qualidade, uma diferença que a líder feminina tem, né? Que é importante a gente desenvolver. A gente tem alguns desafios, né? Como a nossa ansiedade, como a nossa curiosidade, mas a nossa ansiedade é o nosso motor ao mesmo tempo. Então, a gente equilibrando tudo isso, eu acho que a mulher tem todas as qualidades para ser uma boa líder e pode desenvolver aí talentos e competências e está no mesmo nível de competitividade de qualquer homem. O que deve prevalecer nas corporações é a tecla que a gente sempre bate na Fiesp, nos nossos eventos, nas nossas reuniões, é a meritocracia. Não importa quem é homem ou mulher, não importa o gênero, o que importa é a competência, a qualidade, é o serviço que pode ser prestado. Prova disso que nós temos aqui hoje, essas mulheres maravilhosas que estão nessas posições pelas suas próprias competências. Prevaleceu nessas instituições, como a ASP, a meritocracia, né? Então, é isso que a gente tem batido lá no mundo corporativo, para que as empresas tenham esse olhar, para que a gente possa cada vez mais ter mulheres nos ambientes de trabalho, em cargos de liderança, de gestão, por que não, né? Por que não
estarmos disputando essas posições nas empresas. Então, é essa mensagem que eu gostaria de deixar para todas. Estou aqui ansiosa para o nosso bate-papo, para as perguntas, fico à disposição de vocês. Obrigada. Obrigada, Luciana. Bom te ouvir, enfim, as suas reflexões sempre nos remetem também a esse problema que a gente ainda carrega, né, no Brasil, também a respeito dessa sobrecarga das mulheres em relação acho que é o grande dilema, né, a conciliação da vida pessoal com a vida realmente profissional e o esforço que eu acho que é demandado a mais das mulheres para a gente também poder ter essa competir nesse pé de igualdade, né? Mas eu agradeço e vamos ver depois as nossas perguntas e a nossa conversa. Eu passo a palavra agora para a nossa carioca do painel aqui, a doutora Rita Cortez, que é a presidente do IAB, mas a Rita é graduada em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, é pós-graduada em Direito Público pela Fundação Getúlio Vargas, é diretora do Sindicato dos Advogados do Rio de Janeiro, ela foi, na verdade, diretora de 86 a 91, presidente da Associação Carioca dos Advogados Trabalhistas de 98 ao ano 2000, conselheira da OAB e presidente da Comissão das Relações de Trabalho de 2007 a 2009, presidente da Comissão de Direito Sindical da OAB, na seccional do Rio de Janeiro, de 2014 a 2018, membro da Comissão Técnica Científica da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, a ABRAT, na gestão de 2016 a 2018, membro da Academia Brasileira de Direito, tendo ocupado a cadeira 24 do patrono Roberto Lira Filho, que é uma grande responsabilidade, Rita, e membro correspondente da Academia de Direito do Estado da Paraíba, sócia sênior do Cortez e Advogados Associados, assessoria jurídica sindical e, como eu disse, presidente do Instituto Brasileiro dos Advogados. Rita, seja muito bem-vinda, obrigada por seu tempo, por sua agenda, que eu sei que também não é fácil, e a palavra está com você. Sol aqui no Rio de Janeiro. Então, o sol está brilhando para, enfim, nos acalentar, nos agasalhar nesse evento maravilhoso. Viviane, obrigada pelo convite. Eu sempre chamo a minha amiga Viviane de Vivi, mas não vou fazer isso aqui nesse evento. Para quem não sabe, a ASP, inclusive, é parceira, né? Mantém um convênio, mantém um termo de cooperação técnica com o IAB, exatamente para a realização de eventos conjuntos. Eu cumprimento a Luciana. Luciana, você já viu que nós estamos na mesma área, né? Trabalhistas, na área sindical, só que eu lido com a área sindical de trabalhadores, da representação de trabalhadores. Vanessa, um prazer te conhecer, magistrada, presidente da Associação Paulista dos Magistrados. Quem sabe a gente possa também fazer um convênio, né, Vanessa? Até porque o Instituto dos Advogados Brasileiros tem uma abrangência territorial nacional. Bom, Marina no IBCCRIM, né? Eu tenho maior admiração pelo IBCCRIM, tenho membros do Instituto dos Advogados Brasileiros que participam do IBCCRIM, então, Márcio Barandier e outros, vários outros, né? Enfim, então estamos aqui para falar sobre mulheres na liderança, desafios e conquistas. Eu acho que eu vou pegar uma vertente um pouquinho diferente da Luciana e talvez a gente não afine alguns pequenos aspectos, né? Mas eu gosto sempre de... Eu vou tirar uma cola de um evento em que eu tive a oportunidade de participar aqui no Rio de Janeiro, de uma subseção da Ordem, em que o tema era exatamente sobre a questão da liderança, né? Liderança de mulheres. E eu vejo que liderança e empoderamento, porque nós falamos muito em empoderamento, né? Embora pareçam ser a mesma coisa, mas não são. Né? Quando a gente fala em liderança, nós falamos em habilidades, né, que nós, mulheres, homens, nós temos, né, para motivar, para influenciar, para inspirar a um grupo de pessoas para que elas atinjam seus objetivos. O empoderamento, eu acho que é uma coisa mais complexa, né? Você, na verdade, é reconhecer uma atuação que é voltada mais para a criação
de uma conscientização dos nossos direitos, dos direitos sociais e civis dos cidadãos, e para atuar de forma que haja uma emancipação individual. E o que é essa emancipação? O que significa essa emancipação individual? Na verdade, é superar, quer dizer, superar a dependência social e econômica que nós mulheres ainda mantemos e nos libertarmos da dominação política. Então, o empoderamento, eu acho que enfim, eu acho que tem um conceito diferente de liderança. E muitas das vezes nós encontramos até alguns colegas assim, poxa, a Luciana é uma mulher empoderada, é diretora jurídica da Fiesp, né? Marina é uma mulher empoderada, aí lidera, né, um instituto que pensa sobre direito penal, sobre criminologia e tantas outras aí, outros temas muito importantes, né, nos dias atuais. Mas eu acho que tanto na liderança, né, como no empoderamento, e existe uma pressuposição, e aí eu concordo com a Luciana, pelo fato de nós estarmos à frente, né, de instituições ou entidades de representação, quer dizer, entidades e instituições políticas, existe um pressuposto de que nós somos líderes, né? Agora, o empoderamento, eu acho que já é uma situação em que você, ocupando um cargo, embora seja hoje dificílimo, aliás, a Luciana tocou num ponto muito, muito importante, muito difícil para nós mulheres lidarmos, que é exatamente da responsabilidade familiar. A responsabilidade familiar, e aí fazendo um parênteses, ou talvez seja o item hoje que mais causa desemprego entre nós mulheres, né? Porque muitas são obrigadas a abandonar, né, as suas carreiras como profissionais, carreiras jurídicas, como nós falamos em advogadas, exatamente para poder cuidar, né? Cuidar da família, cuidar das responsabilidades domésticas. Então, não é fácil ser líder, não é fácil ser uma mulher empoderada num país que é muito marcado pelo machismo e pelo racismo, que são estruturais. Ou seja, né, as desigualdades de gênero e raça que são oriundas das relações socioeconômicas, elas têm até características feudais no Brasil. Então, não é fácil ser líder ou ser uma mulher empoderada se nós somos consideradas, o nosso Brasil é considerado pela ONU talvez um dos piores países da América Latina em relação a direitos e participação política das mulheres. Então, essa cultura, que é uma cultura patriarcal, né, ela, a meu ver, né, e aí tem um pouco da fala aí, que eu discordaria um pouquinho da fala da Luciana, ela tem a ver com o controle da atividade reprodutiva e da sexualidade de nós mulheres, para que haja prevalência do masculino sobre o feminino. Quando nós vivemos nessa cultura patriarcal, é muito difícil conviver com a ideia de mulheres liderando. Simples assim. A casa se transformou, quer dizer, segundo a visão e a ótica masculina, a casa ela se transforma num lugar onde nós devemos ficar. Essa é a concepção masculina. O lar é onde estariam, vamos dizer assim, concentradas, né, atividades compatíveis com a nossa reprodução biológica e o trabalho doméstico. Então, isso é uma construção histórica, cultural, social, que é materializada em anos de dominação, né, e de profundas desigualdades de gênero, de raça, e que são extremamente perversas. Então, isso, eu acho que essa cultura enraizada, né, de que o lar, né, sobre a questão da dominação masculina, quer dizer, da prevalência do masculino sobre o feminino, ele nos obriga a ter praticamente embates quase que diários e contínuos na família, na escola, na vida profissional, no meio acadêmico. Quantas, né, trilham carreiras nas academias, né, e que são obrigadas a ceder para homens, apesar de terem qualificação suficiente para não deixar nada a dever
aos homens, a professores, a acadêmicos, mestres, doutores, pós-doutores, né? Então, aquela figura da bela, recatada e do lar, vocês lembram disso? Ainda é uma triste realidade. Mas eu acho que, apesar desse contexto negativo, e aí eu concordo plenamente com a Luciana, nós conseguimos alcançar conquistas importantes, né? A gente vem de uma história, né, de sucesso, de vitórias, né, nas nossas lutas, né, em prol de melhorias, quer dizer, trabalhando com a nossa pauta feminina, em prol de atingirmos, né, conseguirmos atingir sucesso nas nossas reivindicações. Então, eu acho que vou falar um pouco no nosso segmento, né, do direito, né, eu vejo que nós temos uma evolução legislativa infraconstitucional expressiva, né? A Lei Maria da Penha, feminicídio, e vai daí por diante, mas muito fruto de uma influência, né, de uma impulsão da Constituição Federal de 88. Né, da concepção do Estado Social, dos direitos e das garantias fundamentais previstas na Constituição. E não só isso, né? Eu acho que também essa construção de uma legislação infraconstitucional que hoje tem avançado paulatinamente, ela também se deve a tratados internacionais. A gente sempre esquece dos tratados internacionais e nós temos uma convenção muito importante, aliás, amanhã eu vou falar exatamente sobre isso, que é a convenção de eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher e erradicação da violência, que é a Convenção de Belém do Pará, da OEA, de 1994, que foi ratificada para o Brasil em 95. Eu vou tentar acelerar, mas eu acho que eu não poderia deixar também de destacar que, dentro do Poder Judiciário, agora, mais recentemente, nós tivemos uma ótima notícia por parte do STF, que proibiu o uso, que me desculpe os criminalistas que pensem contrário, né, mas que proibiu o uso da tese da legítima defesa da honra. Gente, defesa da honra, né, para crimes, vamos assim, enquadrados no feminicídio. Olha, você vai me desculpar, eu sei que tem uma criminalista aqui, ó, de escol, entendeu? Caso eu tenha cometido aí algum deslize. Agora, isso nem sempre foi assim. Eu acho que esse caminhar ele é lento, até porque quando foi gerados os primeiros direitos humanos, quer dizer, na origem, né, houve um certo desprezo pelas reivindicações feministas, mas não só pelo desprezo pelas reivindicações feministas. Eu acho que foram secundarizados, né, pleitos de alguns segmentos sociais, sempre os mais vulneráveis, índios, negros, né, transgêneros, transexuais, deficientes físicos, né, mentais, enfim, foram segmentos que foram sendo excluídos e que hoje estão também avançando, cada um na sua seara, estão avançando, apesar dos direitos humanos terem consagrado, né, a figura masculina, né? Mulheres na política é sempre uma coisa muito complicada, e aí eu já começo a falar dos desafios. Desafios, eles são diuturnos, o nosso cotidiano é sempre de estar enfrentando, de estar ali trazendo, né, principalmente nós que estamos em entidades de representação, trazendo os nossos representantes para que eles defendam homens, mulheres, que defendam a nossa pauta feminina, né? Então, eu acho que sempre foi muito difícil, aí eu vou falar da ordem, né? Falar sobre mulheres na política, apesar de sermos a maioria. Na ordem, hoje, eu acho que a situação mais complicada, nós conseguimos a paridade, né? Conseguimos através da uma resolução que está sendo denominada Valentina Jungmann, porque foi Valentina que fez essa proposta, né, de paridade, é 50%. Hoje é 50% na diretoria, no Conselho da Ordem, no Conselho Federal, nas caixas de assistência, enfim, paridade absoluta. E nós vamos ter que enfrentar, pela primeira vez, eleições no sistema OAB, né, em que tem que ser respeitado e que as mulheres não sejam
tal qual acontece na política geral, usadas como laranja, usadas para preencher as chamadas cotas. Então, eu acho que nós temos que valorizar essas conquistas, né? Eu acho que nós temos que caminhar sempre avançando, sempre ampliando, né, essa pauta e essa agenda, né, através desses organismos, né, que são movimentos sociais em prol, né, da mulher advogada, em prol das mulheres de forma geral. E sendo que eu vou dizer com muita franqueza para vocês, e para você, Viviane, né, que o nosso desafio, e principalmente para a mulher advogada, as prerrogativas, não esquecer das prerrogativas, né, e hoje nós estamos numa situação, a advocacia vive uma situação bastante difícil. Eu acho que hoje a nossa prioridade é a vida, é combater, né, o negacionismo que leva, né, a que tenhamos assim, uma situação que, enfim, lamentável, que é um drama humanitário, entendeu? Extraordinário. E espero que a gente possa superar isso, para que a gente possamos nos abraçar, né? E aí ter esse elan, né, feminino, né, nosso, né, que é abraçar, beijar, enfim, eu sinto muita falta disso. E eu acho que todas vocês também sentem. Então, Vivi, vou falar de Vivi. Olha, doutora Viviane, muito obrigada, querida, entendeu? E conte sempre comigo, conte sempre com o Instituto dos Advogados Brasileiros. Muito bom te ouvir. Estava lembrando que nessa época, no ano passado, a gente estava na Conferência da Mulher Advogada, né, lá no Nordeste, e logo depois, enfim, começou toda essa pandemia, mas foi um momento super bacana, onde a gente pôde ver também todas as lideranças femininas ali, as advogadas, batalhando em prol dessa conquista da paridade que depois foi conquistada. Então, é bom ver o quanto a gente também já conseguiu avançar. Obrigada pelas tuas colocações, eu acho que você faz um ponto bastante importante, essa questão de como, na verdade, o universo da vida privada sempre foi tido ou considerado como um lugar natural da mulher, quando, na verdade, isso é um lugar, né, que me parece que foi criado lá na Revolução Industrial, quando a gente tem o deslocamento, onde antes a família e o trabalho se misturavam com os trabalhadores artesanais. Depois, com a Revolução Industrial, a casa se desloca, fica longe, a mulher fica na casa e o homem se desloca, então, para o campo do trabalho. E, a partir daí, também, essa divisão entre mulher dentro da casa, com os trabalhos domésticos, e homem sendo o provedor, vai se consolidando, né? E como isso ainda é muito arraigado na nossa cultura, como nós precisamos ainda fazer com que os homens voltem a participar da vida doméstica. É um ganho para eles também, eu acho que também teve uma ruptura dos homens, né, um afastamento afetivo das famílias. A gente percebe de como os homens também se ressentem muitas vezes de ficarem distantes e longe do dia a dia, da criação dos filhos. Talvez a gente precise realmente dessa reconfiguração também em casa, no universo, para que essa reconfiguração no mundo do trabalho possa ser um pouco mais fácil para nós mulheres, né? Porque, de fato, a gente ainda é bastante sobrecarregada com essas duas jornadas. Mas eu agradecendo novamente a Rita e reforçando o prazer que é, Rita, ter essa parceria com o Instituto e ter você nessa liderança. Eu passo a palavra agora à Vanessa, mas me cumpre fazer uma apresentação aqui da Vanessa, que é juíza de direito no estado de São Paulo desde 2000, ingressou na carreira pelo concurso 173, ela é titular da 8ª Vara Cível aqui no Fórum João Mendes e responsável, que me dá muito orgulho, Vanessa, pela instalação do primeiro juizado especial de violência doméstica e familiar contra a mulher. Ela é a primeira mulher eleita presidente da história da APAMAGES, a qual é associada desde o ano de 2000 e onde já ocupou o cargo de tesoureira e de vice-presidente também. Vanessa, é um grande prazer te receber. Nós também estávamos juntas no ano passado aqui, quando fizemos uma abertura também em comemoração ao Dia da Mulher. E que bom que a gente ainda não pode estar fisicamente, mas que bom que a gente pode se encontrar novamente aqui por meio da tecnologia e ter essa oportunidade de diálogo. Você está com a palavra. A gente lamenta muito a impossibilidade de abraços, de encontros, de cafés, de estar juntos, mas, por outro lado, a gente tem reunido pessoas que a gente nem
não conseguiria com constância, com rapidez que a gente tem feito. Eu tenho hoje me reunido com os colegas do interior, a gente monta comissões, hoje não faz mais diferença de onde o juiz está, então a gente junta com Rio Preto, Fernandópolis, Campinas, São Paulo, e isso a tecnologia nos propicia. Então, agradeço mais uma vez o convite, Viviane, agora com a sua presidência. Ano passado eu estive aqui, você ainda não era presidente, então muito nos orgulha. Eu cumprimento os colegas, a Silvia, a Marina, a Luciana e a Rita, na pessoa da nossa presidente Viviane, que divide essa tela conosco, porque lidera hoje a ASP, que eu acho que é a maior associação voluntária que a gente tem, talvez no Brasil, não me corrija se eu estiver errada. Então, parabéns pelo cargo que você exerce, por dividir essa liderança e trazer esse exemplo, que é o que a gente sempre fala. Rita, já aceito o convite para a gente fazer convênios aqui. Eu já estive no Instituto dos Advogados aqui de São Paulo, para mim foi um grande prazer, e vou ter o maior prazer com o IAB aqui, a gente fazer convênios, fazer eventos conjuntos aqui na Pamages, aí com vocês. Para mim vai ser um grande prazer, porque eu acho que esse diálogo é imprescindível, esse diálogo que a gente tem entre as esferas, entre o judiciário e a advocacia, ele é imprescindível para que a gente tenha uma evolução nos temas, uma discussão ampla e multifacetada, que sem ela a gente não avança. E eu queria, já que eu falei depois das minhas colegas, eu queria fazer algumas considerações ao que foi dito. De fato, a gente evoluiu muito, a gente brigou lá atrás para poder ocupar os espaços. Então, a gente brigou para poder ter profissões que antigamente eram masculinas, a gente brigou para ocupar os cargos de engenharia, de química, mesmo no direito, para votar. A gente brigou e a gente conseguiu. Então, hoje, a gente não tem mais essas barreiras formais que a gente tinha antes. Só que eu acho que isso, embora óbvio que a gente tem que comemorar, eu não sou uma cética, mas eu acho que isso torna muito mais invisíveis as barreiras com as quais a gente luta hoje. Porque uma coisa é a gente ser proibida, a mulher é proibida de exercer alguma função, e a gente vai lutar, a gente vai entrar com uma ação, a gente vai discutir na sociedade, a gente vai fazer uma audiência pública. As barreiras que a gente encontra hoje, elas são muito mais invisíveis. E eu vou dar um exemplo aqui de dentro do Tribunal de Justiça de São Paulo. O Tribunal de Justiça de São Paulo, diferente de outros tribunais pelo país, todas as promoções se dão por antiguidade. Mesmo no caso do merecimento, em que tem algumas regras específicas, a promoção se dá por antiguidade. Isso nos faz concluir que uma mulher não é discriminada ao alcançar os postos no Tribunal de Justiça, certo? Nem nas grandes comarcas, nem no Tribunal de Justiça. Se ela for a mais antiga, se ela for a primeira da lista, ela vai ser promovida. E quanto a isso, não há qualquer discussão, não há qualquer forma de mudar essa lista. A lista é publicada diariamente, todo mundo sabe qual é o seu lugar na lista, todo mundo sabe quem está seu lugar na sua frente. Pois é, mesmo assim, em absoluta igualdade na promoção, nós temos hoje menos de 10% de desembargadoras no Tribunal de Justiça de São Paulo. Nós temos 8%, 9% de desembargadoras no Tribunal de Justiça de São Paulo. Nós temos uma única mulher no órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo. Nós nunca tivemos uma presidente ou uma candidata a presidente ao Tribunal de Justiça de São Paulo, nem vice-presidente, nem corregedora. Nós nunca tivemos uma presidente de seção criminal, uma presidente de seção de direito privado, nem uma presidente de seção de direito público. Na Pamages, eu fui a primeira candidata a presidir a Pamages, a primeira mulher a presidir, a primeira mulher a se candidatar à presidência da Pamages. A Renata Gil, na Associação Nacional, é a primeira mulher a presidir a Associação Nacional, Associação dos Magistrados Brasileiros. Então, quando você analisa essa configuração no Tribunal de Justiça, você vai falar assim, mas é natural, porque as mulheres entraram depois, então elas vão chegar depois, mas vão chegar. De fato, as mulheres estão chegando, hoje já somos 8%, éramos nenhuma. Agora, o que isso acarreta? Acarreta a exclusão da mulher de todos os espaços de tomada de decisão. Então, hoje nós somos
38%, 39% das mulheres que ocupam o poder judiciário. Nós somos a maior parte da massa de estudantes universitários, nós somos a maior parte de, eventualmente, pós-graduados, que ocupam espaços na faixa de jovens entre 25 e 30 anos, as mulheres têm a maioria dos títulos colecionados, mas nós não participamos dos espaços de decisão. O que isso significa? Nós somos minoria nas câmaras de vereadores, nas prefeituras, são pouquíssimas prefeituras, governos de estado são pouquíssimos, presidências de Tribunal de Justiça aqui em São Paulo nunca tivemos. Então, enquanto nós não estivermos nos espaços de tomada de decisão, tudo vai mudar de forma muito lenta. Aí você fala assim, mas em São Paulo, então, isso vai chegar logo mais. Não, não é logo mais. A gente teve já até hoje, o último concurso que tomou posse foi o 188, 188º concurso para magistratura. Ou seja, tivemos 188 concursos para magistratura. Em 145, nos 145 primeiros concursos, nenhuma mulher foi aprovada. Alguém pode achar que isso era falta de mérito? Eu acho que é claro que não era. É claro que é óbvio que existia uma vedação à entrada de mulheres. A gente teve 145 concursos. A primeira mulher só entrou no 146º concurso da magistratura. Desde 1922 eram realizados os concursos da magistratura. A primeira mulher entrou em 1981, ou seja, 60 anos depois. Então, durante 60 anos, as mulheres foram excluídas do Poder Judiciário de São Paulo. O que isso acarreta? Que a gente vai levar 60 anos para igualar o percentual no órgão especial. Então, me parece que, embora a gente tenha algo a comemorar, e eu não, mais uma vez, repito, não sou uma pessoa cética, acho que a gente tem muito a comemorar, o fato de eu estar na presidência da Associação de São Paulo é algo a se comemorar, um estado em que se atribui um conservadorismo. Eu fui eleita em chapa única com recorde de votos, então, óbvio que nós temos méritos, óbvio que nós avançamos, mas enquanto nós não estivermos nos espaços decisórios, as políticas vão demorar muito mais a tornar efetiva essa igualdade de gênero. E aí me cumpre parabenizar a OAB por essa recente alteração na igualdade dos cargos diretivos, porque sem isso a gente levaria mais quantos anos, Rita? Mais 60 anos para atingir essa igualdade, naturalmente? 60 anos, 70 anos? E agora nós forçamos essa igualdade e acho que todos temos a ganhar com ela. Eu estava lendo um estudo da ONU que diz que a gente vai levar, no ritmo que nós estamos caminhando com as evoluções, a gente vai levar, em média, no mundo, isso não é Brasil, isso é mundo, em média no mundo, 100 anos para atingir a igualdade de gênero. O país está pessimamente ranqueado, o Brasil está pessimamente ranqueado, a gente não está nas melhores posições. Então, isso significa que se a gente está abaixo da média, a gente vai demorar mais do que a média, a gente vai demorar mais do que 100 anos. Eu tenho uma filha de 8, que vai fazer 9. A minha filha não vai ver uma igualdade? Não é possível. A gente nasce num país que se diz igualitário, e a minha filha não vai ver a igualdade de gênero no Brasil. Então, eu repito que parabenizo a OAB, repito que temos algo a comemorar, mas ainda acho que temos muito a refletir e muito a fazer. E talvez não seja possível, como eu achava anteriormente, hoje até me penitencio, talvez não seja possível a gente aguardar o passo da história, que talvez a história demore muito a vir e talvez a história não nos atinja. Então, eu acho que tem muito a ser feito, tem muito a ser refletido. Acho que essa ocupação dos espaços no âmbito doméstico é uma das coisas que mais dificulta a ocupação dos espaços por parte da mulher. Eu vejo aqui na minha associação, quando eu preciso de alguém para ir a Brasília, para discutir um projeto de lei, para levar um material, para participar de uma audiência pública, é muito mais difícil uma mulher sair de casa e dormir fora 1, 2 noites e deixar a casa sozinha, do que um colega, do que um juiz que eu peço, falo, tudo bem, você pode ir para Brasília participar de uma audiência pública? Ok. Isso não é um grande drama. Então, acho que essa ocupação dos espaços domésticos é algo que pesa muito na ocupação dos espaços de poder, mas acho também que o passo da história é muito lento para que a gente aguarde ele caminhar sozinho.
Quanto ao juizado, Viviane, que você falou que eu instalei, de fato, o juizado foi um aprendizado muito grande. E o juizado me ensinou, eu tinha uma falsa ideia de que as mulheres deixavam de notificar agressões domésticas por conta de dependência financeira. E isso desmoronou depois de assumir o juizado. Não que não exista, óbvio que exista, mas na maior parte das vezes, quem tinha o emprego fixo era a mulher. O homem fazia bicos. Então, ela tinha um emprego e ele tinha funções esporádicas. Então, o salário que sustentava a residência era o dela. A dificuldade em notificar, encerrar o ciclo de violência é justamente o cultural, o peso daquele... mas aquele homem é um bom pai. Ele me agride, mas ele trata bem as crianças. Ele me agride, mas ele é trabalhador. Isso era o que eu mais ouvia. Ele me agride, mas ele é trabalhador. Então, a gente ainda tem uma cultura de que um bom homem, de que um agressor de mulher ainda pode ser um bom homem. Então, isso fazia com que as denúncias eventualmente fossem interrompidas. E, por fim, mesmo, eu falei que era por fim do JVD, mas agora é por fim, eu queria aderir à homenagem que a Viviane fez ao desembargador Malheiros, que nos deixou hoje. Eu falei isso na homenagem que foi feita a ele, uma linda homenagem que foi feita no órgão especial, e todo mundo que falou um pouquinho falou muito emocionado sobre ele. E eu comentei que nós estamos indo dormir todos os dias com recordes de mortes. 2.000, 2.100, 2.500, 2.800. E ontem nós fomos dormir com recorde de mortes no Brasil, recorde de mortes em São Paulo. Eu tenho certeza que todos nós fomos dormir tristes, muito tristes. Nós estamos muito tristes, todos, independente de concordar com o lado A, com o lado B, etc. Estamos todos muito tristes com o que estamos vivendo hoje. Mas a gente tem uma mania de esperançar, de aguardar que as coisas melhorem. E a gente achava que acordar, todo dia a gente acha que vai acordar com alguma... Pelo menos tem a vacina, pelo menos as coisas vão melhorar. E hoje a gente acorda com essa notícia do desembargador Malheiros. Nós não o perdemos para a Covid, mas o perdemos e foi uma dor muito grande, porque é um desembargador absolutamente humano, ajudou todos os juízes, todos os funcionários que estavam pelo caminho, lia história para crianças em tratamento, se vestia de palhaço, tinha tempo para dar aula, tinha tempo para dar os votos, tinha tempo para ajudar os outros, tinha tempo para os amigos. Então, neste momento em que estamos vivendo hoje, é uma perda que a gente deveria ter sido poupado. Então, eu rendo aqui as minhas homenagens ao desembargador Malheiros e agradeço o espaço que nos foi dado. Obrigada, Vanessa. Obrigada. Sempre bom te ouvir a respeito dessa questão da violência doméstica, que é um tema tão entranhado na estrutura, na cultura brasileira, e de como é difícil se lidar com esse problema, e de como a gente ainda tem os aparelhos também estatais frágeis para dar apoio a essas mulheres, né? Porque romper com esse ciclo da violência precisa não só das varas da violência doméstica, mas também de todo um outro aparato para dar suporte a essas mulheres entenderem esse nível de dependência também da violência que muitas vezes acontece. Muito bom te ouvir também a respeito da estrutura do Poder Judiciário e dessa necessidade que nós temos que dar um passo além daquilo que naturalmente seria o caminhar dos fatos. E que bom a gente ver que a OAB conseguiu dar esse importante passo e como isso é representativo. E eu tenho certeza que ganham todos nesse contexto, porque a diversidade também nos cargos de gestão, a diversidade e a troca entre homens e mulheres dá uma outra perspectiva para todas as instituições, né? Então, eu queria te cumprimentar e te agradecer de novo seu tempo aqui conosco, é sempre um prazer te receber. E eu passo a palavra agora para a nossa criminalista do painel, a Marina Pinhão Coelho Araújo. Aproveitando, Marina, para aqui de público te cumprimentar pela posse. Eu assisti, acompanhei a sua posse, que foi muito, muito bonita, mas aqui é uma oportunidade de render as minhas homenagens à sua presidência. A Marina é advogada, presidente do IBCCRIM, que é o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Ela é doutora em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, é especialista em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra, membro do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, o IDD,
conselheira e diretora institucional do Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP, professora também no INSPER, consultora da Comissão de Direito Penal da OAB, autora do livro Tipicidade Penal, uma análise funcionalista, além de diversos artigos sobre direito penal que ela também tem publicado, em especial na área do direito penal empresarial. Ela foi pesquisadora na Universidade de Munique e pesquisadora também na Universidade de Nova York. Marina, sempre bom te receber, te rever aqui, e você está com a palavra. Muito obrigada, Viviane. Quero cumprimentá-las todas, que infelizmente não vai poder ser com um abraço, né? Mas, enfim, como disse a Vanessa, algumas vantagens vemos que estamos todos aqui na tela juntas, né? E talvez em um movimento que não fosse esse virtual, não poderíamos estar aqui todas juntas. Então, eu cumprimento todas vocês, na pessoa da presidente Viviane, e dizer que eu estou muito honrada e fico muito feliz de estar aqui nessa mesa com todas vocês, a Luciana, a Rita e a Vanessa que me antecederam aqui na fala, a Silvia, que eu acompanho o trabalho na ASP, com algumas outras amigas também na diretoria, então gostaria muito de dar um abraço em cada uma de vocês e cumprimentá-las hoje pela coragem que a gente tem, né, de seguir e realizar coisas e transformar a nossa realidade. Então, eu hoje, e Vanessa, eu te ouvindo, assim, é muito bom te ouvir, porque realmente eu trabalho aqui em São Paulo há 21 anos como advogada, e eu vejo uma magistratura muito masculina, né, em São Paulo. Então, o Tribunal de Justiça de São Paulo, as câmaras criminais acho que a gente tem uma mulher hoje nas câmaras criminais, se eu não me engano. Então, é realmente acho que a doutora Angélica, né, que é a desembargadora nas câmaras criminais. E é um prazer enorme te ouvir e ouvir que realmente tem uma preocupação em relação a isso para que a gente possa espelhar uma outra realidade. E eu vejo, Rita, essa realidade da OAB que a gente vive hoje, com a aprovação do projeto da Valentina Jungmann, a OAB está tendo uma oportunidade de ouro de trazer, de espelhar a realidade humana no processo decisório da entidade. E antes da aprovação, eu sempre dizia isso, eu falava assim, essas perspectivas e visões diferentes, o olhar diferenciado no processo decisório faz com que a entidade cresça muito. Então, a gente tem essa perspectiva hoje aqui, que estamos falando de presidentes, né? Nós temos essa perspectiva do olhar feminino e de olhar de uma outra maneira para as questões que enriquecem muito as próprias entidades. Por quê? Não porque a gente seja melhor ou pior, não é isso. É porque o olhar diferenciado traz a realidade de uma forma mais concreta. Então, a oportunidade que a OAB vai agora abraçar, né, nas próximas eleições é uma oportunidade de ouro. E eu também gostaria que a gente não abraçasse essa oportunidade apenas formalmente. A gente tem que trazer a mulher exatamente para o centro. E não simplesmente como cotas, mas como interveniente direto. Então, eu vejo isso como uma grande e histórica conquista, né? Agora, é evidente que a gente tem muitas travas invisíveis, como diria a Vanessa aqui, né? A gente precisa, e esse eu acho que é um dos grandes desafios da advogada mulher, é chegar em algum lugar e ser vista como uma profissional que está ali para apresentar todos os argumentos dela e dizer o que ela vai fazer em primeiro lugar. Porque a mulher, geralmente, ela não é vista em primeiro lugar como uma profissional que está chegando. Ela é vista como uma mulher chegando. Como ela está chegando, que roupa que ela veste, como que está o cabelo, como que está a unha. A gente tem essa exigência de uma forma muito brutal. Até outro dia, e eu tenho 20 anos de formada, mas eu não tinha proibição de ir ao tribunal de calça, eu podia ir de calça, mas eu me preocupava com isso, até hoje eu me preocupo. Vou para Brasília,
fazer um despacho, eu sempre me preocupo, será que dá para eu ir de saia? Então, é uma coisa assim, eu inconscientemente tenho incorporado em mim todo esse patriarcado que a Rita dizia aqui. E, além disso, não é só essa questão, né? Você vai para Brasília tomar um avião às 5 da manhã, você acorda às 3, porque tem toda a questão de o que vai comer na casa, como que as crianças vão para a escola, vão voltar, o que vai acontecer. E olha que meu marido, ele atua muito comigo dentro de casa, mas é sempre um jogo que prioriza-se a mulher como atuante dentro de casa. Então, a gente fica realmente com o desafio de chegar e ser vista como uma profissional, sair de casa e deixar essa mulher, mãe, esposa, com tudo organizado, e ainda ter que dar conta de todo esse acolhimento que a gente tem, que a Luciana mesmo falou, que é da nossa natureza. Então, dentro dos locais, a gente acaba sendo quem vai acolher um pouco mais daqui, um pouco mais dali, tem que dar conta de resolver todas essas questões de acolhimento. Então, realmente é uma visão e uma perspectiva de uma jornada muito pesada. É uma jornada pesada. A gente aderir a todas essas funções, né? Eu não sou... eu entendo que, lógico, agora eu estou aqui na presidência do IBCCRIM, foi uma eleição, como disse a Vanessa, a gente já teve outras presidentes no Instituto, a que me antecedeu também era uma mulher, a doutora Eleonora, e eu concorri com um homem nessa eleição e a gente ganhou. Então, mas durante todo o processo eleitoral, muitas coisas foram ditas a respeito da minha condição de mulher, no sentido de que eu não seria capaz de ser uma mulher no poder e que eu seria uma marionete de outros homens que estariam na gestão. Quer dizer, em desrespeito absoluto à minha condição de mulher. E de ser humano, porque como assim? Eu sou a presidente, era candidata na época. Então, na verdade, a gente tem aqui uma visão cultural, e é aqui que eu gostaria de chegar, a gente precisa decisivamente planejar e olhar, projetar, estruturar questões que possam culturalmente transformar esse ambiente. Porque como a doutora Rita colocou aqui, a decisão do STF é uma decisão em relação aos argumentos da defesa da honra, é uma decisão que entre os criminalistas não é unânime. Porque, e eu entendo isso, é uma questão, a gente está cerceando argumentos de defesa. Tá certo que esse argumento ele tem ali um clichê cultural que é contra a dignidade da mulher. Mas é um cerceamento de defesa, de argumentos de defesa feitos pela STF. Preocupa, sim, essa limitação, porque hoje eu tenho um argumento que realmente pode ser perigoso, mas amanhã eu posso ter uma limitação em outros argumentos de defesa que não devem ser feitos assim. Então, a falta de consenso em cima dessa decisão da STF entre os criminalistas existe. Mas, a par dessa falta de consenso, eu acho que a decisão tem um mérito, que é dizer o seguinte: nós não vamos mais aceitar esse tipo de decisão. Esse tipo de fundamento de decisão tem que ser, não pode mais ser utilizado. E é isso que a decisão do STF vem alterar. Culturalmente, a gente precisa mudar essa história. A mulher não pode mais ser vista como objeto. Ela tem que ser vista como ser humano, até nas defesas criminais, em que ela é vítima. Ela merece isso. A estrutura patriarcal brasileira ainda está muito arraigada. Em São Paulo já é mais difícil usar essa tese, em São Paulo capital, mas tem muitas outras cidades que ainda essa tese é muito utilizada no plenário do júri. Então, a condição, e tudo isso só vai mudar, e essa fala da Vanessa, para mim, é crucial,
a gente só vai conseguir alterar tudo isso a partir do momento que a gente tiver um processo decisório que reflita a participação da mulher da mesma forma que ela participa nas atividades na sociedade e nas questões diárias. A gente tem que refletir no processo decisório o tanto de mulher que trabalha e que vai à luta e que é parte inerente da sociedade brasileira. Então, a gente tem 38% de juízas, de advogadas a gente tem até mais, né, Rita? Advogadas acho que é quase a mesma quantidade. Parece que advogadas inscritas na OAB nacional, no Brasil inteiro, ainda superam um pouco a quantidade de homens. Então, nós somos muitas. E isso tem que estar refletido nas decisões. E as decisões que são tomadas sem o nosso olhar são decisões que não refletem essa realidade. Então, a gente tem que batalhar por isso. E essa batalha é uma batalha muito árdua, porque nós estamos falando de uma sociedade arraigada nessa história, e nós estamos falando de uma área, que é a área jurídica, que mais do que muitas outras, está muito profundamente arraigada nesse sistema de aristocracia patriarcal. E a gente, como mulher, tem muito a construir nesse cenário. Eu sou otimista. Eu vejo, e assim, tenho a consciência do peso que a gente carrega, porque no dia a dia a gente vive isso, né? A gente vive esse cenário de múltiplas ações, de múltiplas tarefas, não tem fim o tanto de coisa que a gente tem que fazer. A gente dorme e acorda pensando qual que é o checklist do dia. E isso não tem como a gente... Hoje é assim que a gente vive, num cargo de direção e ainda tendo que fazer toda a atividade de trabalho, porque tem o escritório, tem as coisas que funcionam, tem as decisões que a doutora Vanessa tem que dar na vara, né? E depois a gente tem ainda que cuidar da família. Então, realmente, são um checklist sem fim. O peso é árduo, mas eu acredito que a gente está mudando muito mais rápido do que a gente mudou há 10 anos atrás. As mudanças hoje em relação aos avanços e às conquistas, elas estão sendo mais rápidas do que a gente via 5 anos atrás, por exemplo. E eu acredito nisso. Eu acredito, além de tudo, que as mulheres também abrem caminhos para outras mulheres. E isso é outra coisa que a gente pode fazer na direção também. Trazer outras mulheres, encorajar outras mulheres. Porque muitas vezes as mulheres pensam, não, eu não vou mexer com isso, eu já tenho muita coisa, eu não vou porque depois eu vou ter que me impor, eu vou ter que... Aquela questão de que a mulher tem sempre que se colocar de uma forma e ficar se reforçando em relação à sua posição. Então, estar nesses espaços de poder significa, além de espelhar essa realidade concreta, a possibilidade de trazer outras mulheres, de encorajar outras para seguirem. E que a gente possa ser cada vez mais nesses espaços. Nós, na advocacia, temos agora uma oportunidade de ouro nas mãos nas próximas eleições da OAB. E eu espero que a gente use isso de forma muito, muito criteriosa e que a gente possa, sim, trazer as mulheres para uma intervenção concreta e efetiva. E não simplesmente para ser cotas das chapas que vão ter que ser inscritas. As mulheres têm que participar, têm que ter voz efetiva. E esse vai ser o grande desafio, Rita, que eu vejo para a gente nas próximas eleições. Além de estar ali, eu tenho que poder falar, eu tenho que poder dar minha opinião tem que ser ouvida. Então, a gente tem esse desafio na OAB. Eu agradeço muito a participação aqui nesse evento, estou muito feliz de estar aqui com vocês, e o meu otimismo cresce, porque aqui nós estamos com a APAMAR de São Paulo e a AB do Brasil, a doutora Viviane com a maior associação de advogados voluntários do Brasil, e somos todas mulheres, então a gente tem muito para construir e que a gente possa trazer muitas outras conosco. Obrigada.
Obrigada, Marina. Muito bom também te ouvir, saber da sua liderança no IBCCRIM. Enfim, ouvir cada uma de vocês vai fazendo esse mosaico aí de todos os assuntos que a gente ainda precisa desse enfrentamento, né? Mas é incrível como, na verdade, ainda as nossas barreiras, elas são invisíveis. E por isso que a gente precisa, acho que, de espaços como esse, para cada vez a gente trazer mais luzes e falar e debater a respeito de todas essas questões. Mas eu queria também passar a palavra para a Silvia, que nos deu o prazer de interromper a agenda dela de trabalho hoje para estar aqui com a gente. Silvia, eu gostaria que você desse algumas considerações. É um prazer muito grande, né? Não podia deixar de me render aqui e participar junto com Luciana, Marina, Rita, Vanessa e Viviane, né? De fato, exemplares da flor, da coisa mais forte, do espelho, da mulher advogada, da mulher na carreira jurídica, enfim. Muito orgulho para nós recebê-las aqui na ASP e muito mais ainda ouvi-las, né? Falar da experiência, das propostas e dos propósitos de cada uma, né? Mas a minha intervenção, Viviane, na verdade, eu queria até pegar um gancho com o que a Marina terminou de falar, né? Aqui a gente está... aliás, antes disso, queria cumprimentar a querida Gilda Figueiredo Ferraz, que nos assiste e está acompanhando aqui os debates também, outra grande advogada trabalhista, e que é muito orgulho tê-la aqui conosco também. Sugerir, caso alguém queira fazer alguma pergunta também, fazer por intermédio aqui do Q&A, que está no meio da página ali, o Q&A, que a gente também roda essas perguntas aqui para as nossas convidadas. Mas eu acho que a gente tem aí um ponto a transcender, um ponto a atravessar, que é o próprio machismo impregnado em nós, né, Marina? Essa coisa, esse ponto da roupa, do que eu ponho, essa observação, às vezes, muito ácida que nós mesmas fazemos de nós, né, em relação às mulheres. Então, acho que esse é um ponto que realmente a gente vê sendo superado, né, pelas novas advogadas, por esses jovens que estão surgindo. E uma coisa que, para mim, ficou muito claro dessa nova geração, na qual me incluo, quer dizer, que nós aprendemos a liderar de um jeito diferente, né? Eu acho que as mulheres que nos antecederam, elas lideravam muito no estilo masculino, né? Da dureza, da pancada, realmente da dureza no trato com os liderados e com as pessoas. Eu acho que nós estamos começando a aprender a liderar de um jeito feminino, não precisa ser como os homens, não é uma mulher como um homem sentado, mas uma mulher com uma perspectiva feminina e do jeito como nós vemos o mundo. E aí eu queria perguntar a vocês, quer dizer, o que é que vocês como é que vocês veem essa ótica feminina, quer dizer, o que realmente vocês enxergam como diferente na liderança da mulher em relação à liderança dos homens, e o que é que vocês têm feito dentro das suas estruturas para também incluir e trazer para esse crescimento as mulheres, né? As meninas, as moças, as mulheres mais jovens dentro da participação. Né? Não é uma nem duas vezes que a gente participa de reunião e eu brinco que às vezes as mulheres são obrigadas a ficar ali de instrumento de decoração, não sendo dado palavra, não permitindo interceder. Então, vocês têm essa preocupação dentro da estrutura de vocês? O que vocês fazem para incluir, né, as mulheres dentro das atividades de vocês? Acho que essa era uma curiosidade que eu tenho. Silvia, nós já trabalhamos juntas e você sabe como o ambiente corporativo, empresarial é não só masculino, mas machista, né? Então, nós temos que provar todo dia que somos boas advogadas, com mais esforço do que os bons advogados homens, né? Então, é uma aprovação diária. E você tem razão. No passado, houve uma masculinização das advogadas, das líderes, das gestoras, nesse momento em que teriam que se parecer como homens para gerenciar melhor, para ser ouvida, para mostrar força, né? E eu acho que isso a gente já tem superado. Você falou das jovens advogadas, outro dia uma jovem advogada que trabalha comigo falou assim, olha, eu me inspiro muito em você, queria seguir sua carreira, né? Você
começou estagiária, foi nesses 20 e poucos anos, virou diretora. Mas o que eu mais me inspira em você é que você não perdeu a vaidade. Você continua se maquiando, você continua trabalhando de salto alto, e as mulheres líderes que eu conheci, que eu vi, estão todas de cabelo curto, um óculos gigante, e falam e se comportam como homens. Isso é o que você acabou de dizer, é o retrato de que para a mulher saber mandar, ou ser respeitada, ou ser ouvida, ela não pode ser vaidosa, ela não pode se maquiar, e bonita, então, é melhor que nasça feia. Porque aí parece que vai ter algum respeito, quer dizer, é um grande absurdo, e eu acho que isso a gente já superou, né? Pelo menos isso. Mas, como você falou, ainda falta bastante no mundo corporativo. Eu procuro hoje selecionar advogados sem ver nome. Eu já falei lá para o nosso RH, eu não quero saber se é homem ou mulher. Eu quero olhar o currículo, eu quero fazer uma seleção às cegas. Eu não quero nem privilegiar a mulher por ser mulher e falar, não, eu quero trabalhar com mais mulheres, então eu vou privilegiar aquele currículo que não é tão bom, mas para trazer uma mulher. Também não quero só contratar homens. Então, o meu time hoje é bem equilibrado, né, meio a meio ali, mas isso é aqueles que a gente pode selecionar, que a gente pode contratar. Mas, como eu já comentei anteriormente, até por uma questão legal, estatutária, a Fiesp tem 130 sindicatos, a gente representa 130 categorias econômicas, desde o alfinete ao foguete, né, o setor automobilístico nacional. Nós temos 3 mulheres em presidência de sindicato, em 130 presidentes de sindicato. Então, por quê? Porque não há mulher empresária, porque não há mulher empresária que faz parte de um sindicato nosso. Se ela não faz parte de um sindicato nosso, ela não pode se candidatar à diretoria. Você sabe bem como isso funciona. Então, a gente tem poucas mulheres. As mulheres que estão lá são contratadas, são as mulheres que participaram de seleções e foram efetivadas. Ainda bem que o nosso presidente também tem essa visão. Nós temos só 3 diretoras executivas, 3 diretores, são 2 mulheres e um homem, né? Então, o presidente não tem esse preconceito e puxa cada vez mais nos funcionários que as mulheres venham, que participem das vagas e tudo mais. Mas nas lideranças são masculinas mesmo. Então, a gente está lá todo dia nessa luta para equilibrar esse jogo. Eu, na minha saudação, não falei da Silvia, essa mulher maravilhosa aí que toca, entendeu? Toca o barco, né? A gente sempre esquece de quem carrega o piano, né, Silvia? Né? Mas vamos lá. Eu acho que, em primeiro lugar, Vivi, eu me lembro, assim, quando eu comecei a fazer negociação coletiva, participar de negociação coletiva, e tem muito do que a Luciana disse, você até engrossava a voz, né? Então, a gente tem que se fazer ouvir. Então, você precisa engrossar a voz, falar alto, já falo alto, né? Isso aí foi mais de tribuna, não foi por causa de negociação, foi mais tribuna. Eu gosto de gesticular, aquela coisa toda e tal, né? Então, faz parte, né, da estratégia nossa, né, no tribunal. Mas, enfim, né, isso é muito complicado. Mas eu queria falar no que diz respeito à advocacia. Tem um trabalho que eu acho fantástico, muito bom, né, que é um levantamento, é o telhado de vidro nos escritórios de advocacia da professora Bertolini. E ela faz um levantamento que é super interessante, até porque ela faz um histórico, ela situa na história, na evolução da própria advocacia, né, do porquê que as mulheres não conseguem ascender nas carreiras jurídicas, quer dizer, as advogadas não conseguem ascender nas carreiras jurídicas. Me chamou muita atenção a fala eu não vou chamar de doutora, da Vanessa, né? Vanessa, me permita, entendeu? Então, a fala da Vanessa, aliás, eu vou te contar uma história. Tem a ANDES, que é a Associação Nacional de Desembargadores, que o Marcelo, que é o presidente, ele estava colocando, ele está fazendo uma campanha exatamente para que tenha paridade, entendeu? Não sei se essa coisa está funcionando lá na área da magistratura, mas pelo menos ele está empenhado em reconhecer que é preciso também
levar essa experiência que nós estamos fazendo, quer dizer, levar essa, vamos dizer assim, essa, bem uma experiência, né? Mas levar esse pleito, né, que nós conseguimos alcançar na advocacia para a magistratura. Mas, enfim, eu acho que tudo sempre é muito difícil. Aquilo nós vamos cair, vamos cada uma com sua característica. A Luciana, por exemplo, não sei quantos sindicatos de categoria econômica com poucas presidentes. Você também vai ter alguns sindicatos de categorias profissionais por outros motivos com poucas presidentes. Embora você tenha até numa categoria importante no Rio de Janeiro, que é a categoria bancária, você tem uma presidenta, essas coisas, eu outro dia me disse assim, não, todos, aí fica aquela discussão, é todos, mas todos, é todos, é todas, entendeu? Então, mas vamos lá. Então, a presidenta lá dos bancários, né, que faz um trabalho maravilhoso, mas aí vamos dizer assim, uma discriminação que chega a ser pelo foco político, entendeu? Pelo foco político de imposição, né, de se impor, né, enquanto liderança. É um pouco o que a Luciana disse. Agora, o que a gente pode fazer? Lá no Instituto, né, além de eu, em 177 anos, eu sou a segunda mulher a presidir o Instituto, né, quer dizer, haja tempo nisso, né? Quer dizer, você viu que o caminho foi longo, mas nós temos uma maioria, quer dizer, já tivemos até no meu primeiro mandato, hoje é um pouco menos, a maioria são de mulheres. Então, eu acho que quando você forma uma chapa, eu acho que aí é a coisa de você conduzir a tua atuação de forma a você abrir os espaços de participação para as mulheres, também engajar, colocar as pautas femininas em todas as atividades que você desenvolve. Além da Comissão da Mulher, lá no Instituto, que trabalha muito de perto com a seccional do Rio de Janeiro, até porque a nossa sede é no Rio de Janeiro, nós temos uma comissão que eu acho que é uma comissão super interessante, que é da Agenda de Sustentabilidade do Planeta, a Agenda 2030 da ONU, em que se colocam algumas questões das meninas, das mulheres, né? Então, de metas e objetivos que devam ser alcançados. Eu falei, se essa Agenda 2030, com a pandemia, eu não tenho impressão que ela vai ser difícil, difícil a gente conseguir chegar no 2030, mas, enfim, otimista sempre. Mas é uma comissão extremamente importante, porque estão sendo colocadas até questões que, às vezes, nos passam desapercebidas. É exatamente você não enxergar as barreiras, você não enxergar, né, as dificuldades, né, e fazer com que as mulheres olhem e dizem assim, não, realmente são essas dificuldades. Eu não tenho que dizer, meu marido, né, deu a mamadeira para o bebê, e como se aquilo dali fosse a coisa mais extraordinária do mundo. Entendeu? Não, meu marido, olha, eu tenho um marido ótimo, ele pega a mamadeira, e dá para o bebê. Gente, né? Então eu acho que cada vez que nós colocamos esse tipo de discussão, seja até com um olhar, um foco, né, acadêmico, ou não, até coloquial mesmo, de troca, de bate-papo, de conversa, eu acho que nós ajudamos, entendeu? A gente ajuda a botar mais um tijolo, né, nessa construção. Era isso que eu tinha para dizer. A Silvia me perguntou o que pode ser feito para modificar essa realidade, para tornar essa realidade diferente. E se em algum momento eu dei a entender que nós não tínhamos interesse na manutenção dessa regra da antiguidade, que nos deixa ainda fora do tribunal, isso não é verdade. Porque essa mesma regra que nos deixa fora por conta do atraso na aprovação, ela garante que não haja qualquer tipo de discriminação. Então, a ideia não é afastar a regra da antiguidade, não. A ideia é a gente começar a ocupar os espaços de discussão para que a gente encontre soluções para a adoção de políticas de inclusão. E aí eu cito duas delas que o STJ aprovou agora recentemente, que é número de mulheres em bancas de concurso, comissões, etc., o que já ajuda muito, porque você passa a ter a seleção feita por um grupo paritário, ou ao menos mais próximo do paritário do que já era antes,
e criação de comissões, comitês, obrigatoriamente, em todos os tribunais de justiça para estudar a ocupação das mulheres nos cargos de liderança. Então, acho que essas são duas iniciativas importantes do CNJ e que devem ser louvadas. Marina, passa a palavra. Na verdade, Viviane, lá no Instituto a gente teve, porque quando a gente é eleito, elege-se a diretoria só, né? Diretoria e o conselho. E todo o resto dos departamentos, das coordenações, a gente nomeia para a gestão de 2 anos. Então, o que a gente fez então, estamos continuando a fazer, nessa nomeação, a gente teve muito cuidado com a paridade e buscamos muito, assim, ver que mulheres gostariam de participar, que são associadas. Nós temos ainda muita discrepância, somos muito mais homens associados do que mulheres. Então, dentre os associados, ainda não tem uma paridade. Então, a gente está trazendo muita mulher para as coordenações e para os departamentos, e estamos fazendo agora uma campanha de associação para associadas mulheres, para que elas venham e trabalhem e façam as suas pesquisas e publiquem nas publicações do Instituto. Então, o nosso marketing desenvolveu uma campanha específica para associadas mulheres também, para a gente abrir portas nesse sentido. Então, essa mudança, a gente está trabalhando, Silvia, tentando angariar as mulheres para vir para esse espaço, e a nossa gestão hoje, ela tem mais mulheres em todos os departamentos, tem um pouquinho mais de mulher que homem. Então, a gente está trazendo esse espaço para todas.